Boa noite, meu nome é Geraldo Simões de Guiar, minha matrícula é 13.1.7539 do Polo de Vinolândia de Minas. Estou aqui para responder as questões com relação à avaliação final. O professor colocou 5 questões, as quais eu procurarei falar o mais breve possível. Ele pediu para que identificássemos e caracterizássemos brevemente um problema social que me incomoda. Eu optei por um problema que incomoda não a mim, mas a todo mundo, que é o racismo. Entendeu? Algo que incomoda intensamente é o preconceito, caracterizado por esse racismo, né? E eu considero um problema social de magnitude enorme, já que mesmo com o nosso grau de evolução e comunicação, ainda prevalece todos esses sintomas através dos tempos. Quando se fala em racismo, o primeiro pensamento que nos vem à mente é contra negros, a cor preta. Mas o racismo é um preconceito baseado na diferença de raça das pessoas. Né? Pode ser contra negro, asiático, índio, mulato, até mesmo branco por parte de outras raças. Então, nós vamos para a segunda assertiva, que ele pergunta também quais são os direitos fundamentais violados no problema apontado e por quê. Tá. Não importa como o racismo cresceu na mente dessas pessoas, vale ressaltar que se ele for provado numa ação, é um crime inafiançável que pode levar a pena de 1 ano até 3 anos de reclusão, de acordo com a Lei nº 7.716/89, de 5 de janeiro de 89, que no seu artigo 1º diz que serão punidos resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Também, reforçando esse primeiro artigo, nós temos o artigo 4º, que é em relação às empresas, que fala que negar ou obstar emprego em empresa privada gera uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Mas, apesar de todas essas leis que visam proteger a população negra atingida pelo problema, o preconceito ainda continua, porque a força do direito é violada. Então, nós podemos ver que a nossa Constituição prevê no seu artigo 5º que todos têm direito à liberdade, todos são iguais perante a lei, né? E sem distinção de cor, raça, qualquer coisa, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros a igualdade e a inviolabilidade de seus direitos, a liberdade. Portanto, nós temos que continuar pensando que para resolver esse problema não é apenas um problema legal, é um problema de consciência. Aí o artigo 6º da nossa Constituição também garante os direitos sociais que abrangem a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, lazer, segurança, etc. Tá? Que basta ver esses 2 artigos e perceber que todo o cerceamento dos direitos fundamentais oriundo da discriminação estão presentes na nossa sociedade. Então, é um problema que tem que ser muito bem pensado. Agora, pergunta a sua terceira pergunta, quem tem competência para solucionar ou gerir o problema? Eu acho que se trata de um problema social grande e creio que a competência é universal. Tem que ser tanto do poder jurídico, né, poder público, jurídico, como da população. Porque o problema, eu creio que é de ordem cultural e a base fundamental para a solução seria uma educação voltada para a conscientização, né? Voltar à história do racismo, como ela surgiu, e inserir isso dentro da educação, dentro da sociedade, desde que vem com esse pensamento, desde os tempos da escravidão. Porque combater o preconceito é preciso estimular uma consciência racial. Em sua quarta pergunta, ele pergunta em quais espaços institucionais poderia discutir e encaminhar possíveis soluções para o problema indicado e por quê. Quer dizer, hoje existem dezenas de instituições voltadas para a busca de uma solução do problema, né? Esse problema racial, discriminatório que tem no país. Eu pude comprovar numa pequena pesquisa na internet a respeito do tema que é muito amplo esse assunto. E, ao meu ver, o que falta é a união nacional, né? Como foi o caso do apartheid na África do Sul, onde a discriminação partiu, inclusive, do Estado.
para a população, durou muito tempo, e há pouco tempo, né, através de uma união e de um ícone de história como Nelson Mandela, conseguiu se libertar e parte para uma luta de igualdade de direitos entre a população. Quer dizer, serão uma equivalência entre brancos e negros, que a população negra é a maioria, dominada pela população branca minoritária. Aí nós partimos, né, para o poder legislativo, executivo, a incumbência maior de procurar resolver o problema, com leis mais ativas. Hoje nós temos uma lei recente, que é a Lei número 12.288, de julho de 2010, que garante à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa de seus direitos étnicos, individuais, coletivos, difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. A lei existe, dá ao negro todos os direitos de qualquer cidadão, que qualquer cidadão deve possuir. O problema é que a mesma não é cumprida, né? E nisso cai num celeuma que não tem solução. Agora, como quinta pergunta, ele indaga aqui quais seriam as mudanças legislativas e institucionais necessárias para resolver ou melhor gerir esse problema. No Brasil, o racismo e o preconceito são mascarados, né? As pessoas, através de seus discursos, dizem não terem preconceito nem racismo. Entretanto, é possível perceber o discurso preconceituoso e racista das pessoas nas mais variadas situações do nosso cotidiano. Hoje há políticas voltadas para o combate ao racismo e à discriminação. Possui meios legais de controle, mas devido aos fatores contidos no contexto no qual o intérprete, né, a sociedade, está inserida, influencia o discurso. Porque, como sabemos, as condições de produção de um discurso são um dos fatores essenciais para que haja ideologia, marcar as ações no qual estão inseridas, né? Num país miscigenado como o nosso, a contradição e a autodeclaração racial criam mais uma política inoperante, com a criação de cotas, né? As cotas são minoritárias, são um problema. Nós não temos 50% de negros ou pardos, né, que são protagonistas em nenhuma área da sociedade, na política, na televisão, em qualquer área, né, na direção de empresas, né. Então, esse é um problema social, quer queira ou quer não, né. Esse discurso de democracia racial brasileira é bonito, mas não é real. Infelizmente, a resolução desse problema por meios legais seria um endurecimento da aplicação de leis, né? É um aculturamento da sociedade quanto à igualdade racial. Todos os homens são livres, né? São iguais perante Deus e, portanto, né, cabe aí uma interpretação. Aí veio o meu pensamento: as cotas são humilhantes, são necessárias, né? É uma etapa para reequilibrar a sociedade. Enfim, é isso. Boa noite.